Bom dia, meus queridos. Como vocês estão? Eu creio que vocês estão bem, eu também estou bem. Então, hoje a nossa aula de geografia, nós iremos fazer um estudo panorâmico de duas regiões, região sudeste e região sul. É importante que a gente tenha o máximo de atenção, mas para termos atenção, é necessário que nos coloquemos num lugar silencioso, confortável, com o nosso material à mão, para que a gente possa sublinhar, circular, escrever, se necessário for. Ok, turma? Então, vamos lá. Inicialmente, vamos estudar a região sudeste. Vamos estudar sobre a região sudeste, clima, vegetação, população, atividades econômicas, assim também como todos esses itens da região sul, ok? Daí, eu peço a vocês que vocês tenham o máximo de atenção possível. Ok, meus queridos? Então, vamos lá. Região Sudeste é formada por 4 estados que juntos ocupam uma área de 925 mil quilômetros quadrados. E olha só, veja o mapa que aqui está. Toda essa área em roxo aqui, ou lilás, mostra os estados e capitais da região Sudeste. Vamos saber qual é o clima. O clima é predominantemente nessa região é o tropical típico, ou seja, caracterizado por verões quentes e chuvosos e invernos secos com temperaturas amenas. Esse clima favorece o desenvolvimento de diferentes formações vegetais nativas na região. Por conta desse clima, é possível o desenvolvimento de vários tipos de plantas nativas na região. No entanto, grandes extensões de formações vegetais nativas foram alteradas no Sudeste. E foram alteradas por quê? Por que essas áreas de vegetação elas foram alteradas? Por 2 fatores, como nos apresenta o texto. Primeiro, pela expansão dos centros urbanos, ou seja, pela construção das cidades e também das atividades econômicas. Esses 2 fatores, eles, entre aspas, justificam por que muitas áreas nativas de vegetação elas foram alteradas, por conta do crescimento da cidade e por conta do desenvolvimento das atividades econômicas. Então, vamos continuar. Por exemplo, da Mata Atlântica, nome dado à porção floresta tropical próxima ao litoral, restam apenas 7% da vegetação nativa do Sudeste. E olha só, você observa nesse mapa e aqui também na legenda que estão determinados os tipos de vegetação dessa região. Porém, as áreas alteradas, elas são bem mais significativas do que a vegetação nativa dessa região. E por que essas áreas elas representam a maior quantidade do que as outras tipos de vegetação? Porque por conta desses 2 fatores que nós acabamos de ler, essas áreas elas têm um tamanho maior do que as áreas de vegetação nativa. Ok, turma? Então, vamos continuar. Agora, vamos estudar o relevo e a hidrografia, ou seja, vamos descobrir quais são os potenciais que esses 2 fatores, aspectos naturais proporcionam para a região sudeste. Os rios volumosos que percorrem por relevos de planalto favorecem a geração de energia elétrica no Sudeste. Por isso, em muitos rios como Tietê, São Francisco, Grande e Paranaíba, foram construídas usinas hidrelétricas que fornecem energia para os estados do Sudeste e para outras regiões onde é possível fazer esse tipo de atividade. Vamos passar isso. Vamos estudar a população da região Sudeste. Entre as regiões brasileiras, a região Sudeste é a que apresenta maior quantidade de habitantes. São aproximadamente 88 milhões de pessoas, o que corresponde a 42% da população brasileira. É um número muito expressivo, não é? A região possui também a maior proporção de habitantes vivendo em área urbana. De cada 100 pessoas, 93 moram nas cidades. O êxodo rural, o crescimento natural da população e a chegada de imigrantes estão entre os principais motivos do intenso aumento da população e o crescimento desordenado das maiores cidades do Sudeste.
Ou seja, essa população ela é expressiva por conta primeiramente desses fatores. Quais são eles? Êxodo rural, crescimento natural da população, a chegada de imigrantes e o crescimento das cidades. Todos esses fatores contribuíram para que essa população chegasse a esse número tão expressivo. Então, vamos dar uma olhada no gráfico. Veja no gráfico a seguir a redução da população rural e o crescimento da população urbana no Sudeste ao longo do tempo. E aí nós vemos o desenvolvimento dessas duas áreas, região, população urbana e população rural. E vemos como elas foram se desenvolvendo ao longo de todos esses anos. Vamos mais uma vez. Atividades econômicas. Quais são as principais atividades econômicas da região Sudeste? A região Sudeste se destaca na atividade industrial. Nela estão concentradas diferentes tipos de indústria, como alimentícia, têxtil, automobilística, mecânica, petroquímica, aeroespacial, siderúrgica, entre outras. Todas essas atividades, elas também contribuem para que as pessoas possam migrar para a região Sudeste, em busca de melhores condições de vida e em busca também de emprego, por conta desse desenvolvimento que há na região Sudeste. A atividade industrial favoreceu a ampliação da rede de transporte na região, que conta com importantes rodovias, portos e aeroportos, facilitando a ligação com outras regiões do Brasil e do mundo. A atividade agropecuária também é bastante diversificada e apresenta uma grande produtividade. A região se destaca por ser a maior produtora do país de café, laranja, cana-de-açúcar, batata, entre outros produtos. A criação de gado bovino também é expressiva, principalmente de gado para corte e gado leiteiro. A região ainda se destaca pela intensa extração de minério, ferro, ouro, bauxita e manganês, principalmente no estado de Minas Gerais. Além desses fatores, na região Sudeste localizam-se importantes universidades, bancos e centros médicos, como hospitais, bem equipados e com um comércio muito variado. Ou seja, a região Sudeste, ela potencializa a chegada de pessoas por conta do desenvolvimento de todas essas atividades econômicas. Essas atividades econômicas, elas enchem os olhos daqueles que não têm oportunidade nas suas regiões e acabam migrando para a região Sudeste. É muito comum nós vermos e conhecermos histórias de nordestinos que saíram do Nordeste e foram para o Sudeste em busca de melhores condições de vida. E isso há muito tempo. Já se vê isso há muito tempo, tá certo, turma? Então, vamos lá. Agora nós vamos para a região Sul. A região Sul, com uma área de aproximadamente 577 mil km², essa é a menor região do Brasil e é composta por 3 estados. E aí nós vemos o mapa, quais são esses estados: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E vamos também aprender como essa região ela se desenvolve e como os seus fatores, os seus aspectos naturais, eles são desenvolvidos dentro desse estudo geográfico. Qual é o clima e vegetação dessa região? Da região Sul? Atuam 2 tipos de clima: o tropical típico, que ocorre na porção norte do Paraná, e o subtropical, que atua no restante da região. As temperaturas mais baixas do país ocorrem nessa região. Em algumas áreas onde atua o clima subtropical, principalmente de altitude mais elevada, pode ocorrer até mesmo precipitação de neves. Olha só, as formações vegetais de mata de araucária e de campos nativas dessa região encontram-se muito alteradas, principalmente pela retirada da cobertura vegetal para o desenvolvimento da agropecuária. Ou seja, esses 2 climas propiciam esses 2 tipos de vegetação que vem ao longo da história, que vem sendo alterada por conta não só dessa atividade agropecuária, mas também de outras atividades. Ok, turma? Vamos conhecer o relevo e a hidrografia do Rio Grande do Sul.
ou da região sul, desculpa. A maior parte dos rios da região sul do país percorre relevos de planalto, o que proporciona à região um importante potencial hidrelétrico. No Paraná, por exemplo, está localizada uma das mais importantes usinas hidrelétricas do Brasil, a de Itaipu. Esse empreendimento surgiu de uma parceria entre os governos do Brasil e do Paraguai. A usina hidrelétrica de Itaipu é responsável por gerar 15% da energia consumida no Brasil e 90% da energia consumida no Paraguai. Olha só como é esse potencial energético. A diversidade cultural da região sul. A população da região sul é composta de 30 milhões de habitantes e passou a apresentar forte influência de povos imigrantes a partir do século XIX. Esses imigrantes eram principalmente italianos, alemães, polonês e ucranianos, vindos da Europa e de japoneses, sírio e libaneses, procedentes da Ásia. Os descendentes desses imigrantes, ao preservar as tradições e os costumes de seu povo, inseriram traços da cultura na culinária, na arquitetura e nas festas típicas da região sul. Diferentes paisagens. Atualmente, a população da região é predominantemente urbana. O que isso quer dizer? Que a maioria das pessoas moram nas áreas urbanas dessa região. Em algumas cidades, principalmente no interior de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, as construções e a organização urbana são marcadas pela influência dos imigrantes europeus. Nas últimas décadas, muitas pessoas migraram para as grandes cidades e isso levou ao crescimento acelerado dos centros urbanos da região, ocasionando uma série de problemas como a falta de transporte, de moradia, de escola, assim como levou à ocupação da área de risco. Ou seja, todos esses fatores também contribuíram de forma negativa, por assim dizer, pois falta transporte, moradia, escola, e aí também já vai nascer vamos dizer assim, as ocupações de risco, vilas e favela ao redor de morro, à beira de córregos. Isso é muito perigoso até mesmo para a população que mora nesses lugares. Quais são as atividades econômicas da região sul? Uma das principais atividades econômicas praticadas na região sul é a agricultura. As características climáticas e os solos férteis da região possibilitaram o cultivo de diversos produtos, entre eles o trigo, a aveia, soja, o café e a cana-de-açúcar. Na pecuária, a região abriga um numeroso rebanho bovino e ovino, sendo responsável por quase metade de toda a criação de aves e suínos do país. A elevada produtividade agropecuária da região sul está relacionada, em geral, ao emprego de técnicas e maquinário moderno de cultivo e de criação de animais. Ou seja, as principais são a agricultura, a agropecuária, que potencializam essas atividades graças também ao clima da região. E vamos ficar até a região sul. E eu espero que vocês tenham compreendido essa aula de história. Nós fizemos um estudo panorâmico da região sudeste e da região sul e posteriormente faremos também um estudo da região sudeste. Com certeza vai estar sendo proposto lá no roteiro. Ok, turma? Também quero lembrá-los a vocês para sempre estarem atentos ao nosso roteiro semanal. Então, tenhamos todos uma ótima tarde, um belíssimo final de semana, tá certo, turma? Que nós possamos fazer as nossas atividades com êxito e sempre fazer as nossas atividades com alegria. Isso é muito importante. Então, meus amores, beijos e até a próxima.